Um belo dia ele veio e falou para mim: Me separei da minha esposa para ficar com você. Saí de casa. Eu disse para ele não fazer isso, que éramos amigos, que nos envolvemos, mas que ele era casado e eu não poderia acabar com a família dele. Eu pedi para o meu chefe, pedi para o RH e ninguém me atendeu. Então, como eu não queria ficar mais com ele e como eu não queria mais ser ameaçada novamente, eu não vi alternativa e tive que chamar a atenção da empresa desta forma. Eu não quero que ele seja demitido. Ele é uma pessoa boa, gosto muito dele, mas não quero nada com ele e ele está cego. Hoje nós vamos contar todos os detalhes de uma investigação de um caso de assédio sexual numa grande transportadora. Eu sou Mário Júnior, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Dissimulados. Eu sou Sandra Deco e participei dessa investigação. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Fala galera, estamos de volta com mais um episódio dos Simulados. E hoje um episódio muito especial, porque é um episódio que eu estou junto com a Sandra. E é um episódio que a gente vai contar sobre a primeira entrevista que a Sandra fez com a gente. E já faz um tempão isso aí, hein, Sandra? Faz bastante tempo, Mário. Não estou querendo revelar nem a minha idade, nem a idade da Sandra, mas faz bastante tempo, porque a Sandra é a primeira entrevistadora da S2 feminina que a gente contratou há um tempão atrás para fazer os trabalhos com a gente. Então, é um grande orgulho, uma honra estar com ela aqui e estar com ela todos os dias, porque a gente faz muita coisa junto, muitas entrevistas juntos, né, Sandra? Ainda bem, foi onde eu aprendi tudo. Ah, para com isso. A Sandra é impressionante, assim, quando você precisa, em muitos casos, como nesse caso de assédio sexual, a gente sempre envolve um homem e uma mulher. E não tem pessoa mais indicada para estar envolvida nesse tipo de situação que a Sandra, que dá um suporte e um conforto enorme para mim e para quem está com ela conduzir a entrevista, porque ela sabe exatamente o momento de onde entrar, como manipular a pessoa no bom sentido para obter a admissão, obter de fato a verdade. Para quem ainda não conhece o Dissimulados, nós estamos em todas as plataformas, estamos no YouTube, no Spotify, no Insta, então você pode acompanhar todos os episódios. Para quem também não conhece, nós temos o livro do Dissimulados, que conta a história completa dos casos que a gente apresenta aqui nos episódios. Então, desde o primeiro momento que a fraude ou o assédio surgiu, toda a estratégia até chegar na confissão, e o próprio Dissimulados, nosso próprio podcast, que conta a história em 30, 40 minutos para dar aquele gostinho para você, se quiser aprofundar, ou comprar o livro e ter acesso a toda a história. Então, é um grande prazer estar com a Sandra aqui. Mas vamos lá. Então, é um caso de assédio sexual. E quando você fala de casos de assédio sexual, você sempre pensa na pior coisa, né? Pensa sempre, geralmente, você pensa naquela relação básica, tradicional de homem e mulher, mas o assédio sexual não acontece só com homem ou mulher, acontece de todas as formas, envolvendo todos os gêneros, de diversas maneiras. Mas geralmente, pela nossa sociedade, você sempre pensa em homem e mulher. E esse, de fato, é um caso de homem e mulher. Mas você sempre pensa no quê? Aquelas piores coisas, né, Sandra? É o homem agarrando, passando a mão, né, Sandra? Com aquela malícia, chegando perto e provocando e fazendo realmente insinuações, sempre querendo alguma coisa, né, em troca de algum benefício ali. Ou seja, forçando a pessoa, ameaçando a pessoa. Só que, nesse caso, a gente percebeu uma dinâmica diferente. A gente percebeu que essa era uma situação que não seguia essa dinâmica tradicional do assédio na pior espécie, na pior concepção da palavra. Era um formato diferente que até mesmo gerou dúvida, tanto no próprio cliente quanto na gente ao longo da investigação. Né? Porque em vários momentos da investigação a gente se questionou, pô, isso de fato é assédio sexual ou não é assédio sexual? É consentido ou não é consentido? O que mudou para passar para um assédio sexual? E é isso que a gente vai contar para vocês hoje. Então, a nossa história, lembrando, a gente tem todos aqueles avisos de proteção da confidencialidade, os nomes não representam as próprias pessoas e nem a empresa representa a própria empresa que aconteceu. Eu falei aqui numa grande transportadora, mas de fato isso não representa a realidade, mas a gente coloca uma empresa para justamente encorpar e ajudar vocês imaginarem essa história como aconteceu, como a gente está contando. Então a empresa
ela recebeu uma denúncia que falava da Mariana e do Marcelo. Mariana e Marcelo, eles trabalhavam juntos, né, Sandra? Trabalhavam juntos e tinham a rotina ali Muito tradicional, próxima. tradicional. Ali trabalhavam juntos. E aí é que a gente pegou o que estava incomodando, né? É. E aí, o que a denúncia falava? A denúncia da Mariana, ela pedia que ela queria ser afastada do convívio com o Marcelo, porque ela não estava se dando bem, não estava tendo um bom relacionamento com o Marcelo, então ela queria sair de lá, porque ela não estava gostando de ficar próximo dele, de ter o convívio no dia a dia, de estar próximo. E aí, mas era uma denúncia que vinha caracterizada com o tema assédio sexual. E isso chamou a atenção da própria empresa. Ok, assédio sexual, mas na denúncia em si não tinha tanta substância para um assédio sexual, que eu já vou falar mais à frente, não tinha tantos sentimentos de repulsa, coisas pesadas, a gente já vai dar mais detalhe. Mas o início da história foi esse, surgiu com uma denúncia de assédio sexual em que a base não era o assédio sexual em si, era eu quero me afastar dele, não quero estar mais próximo dele, eu quero trabalhar em outra área. A empresa, antes de nos contratar, decidiu fazer a investigação por si só. Algumas vezes a gente tem que lidar com esse tipo de situação, né? A gente vem para socorrer, né, Sandra? E aí fica um pouquinho mais complicado, porque já perde aquela espontaneidade, as pessoas já começaram a comentar sobre aquilo e fica um pouquinho mais difícil, fica um pouquinho mais complicado para a gente chegar na verdadeira informação que é real. E aí, como é que chegou para a gente? Mário, temos um caso assim, fizemos a entrevista com a suposta vítima, com o suposto assediador, temos divergências de informação e estamos em dúvida. Não sabemos quem está falando a verdade, não sabemos de fato o que aconteceu. E aí a gente entrou no caso para justamente tentar elucidar de fato quem estava falando a verdade, o que de fato estava acontecendo. Só que aí, qual é o problema disso? Né? Já houve uma primeira abordagem com os entrevistados. Se tem alguém que estava mentindo na entrevista, esse alguém ele ganhou força. Por quê? Porque ele conseguiu ter sucesso nessa primeira etapa. E aí o que causa isso na cabeça da pessoa? Se eu participar de uma nova investigação, se eu for fazer uma nova entrevista, eu já tive sucesso na primeira. Ou seja, eu já venci a primeira etapa. Então eu não tenho outra alternativa além de continuar mentindo, inventando. Ou seja, a fazer um processo de investigação, conduzir uma entrevista e você não ter sucesso com alguém que mentiu, é um problema para futuras entrevistas, porque vai causar um pouco mais de dificuldade de você obter a verdade, porque a própria pessoa, às vezes não por má intenção, por má índole, ela vai ter vergonha de falar que mentiu no primeiro momento. Então, o que a gente sempre recomenda é partiu para a entrevista, tem que estar muito amparado, tem que estar muito preparado, porque na maioria das vezes tem que ser um tiro único. Tem que ser um tiro único para você poder, de fato, ter a verdade e resolver a situação. Então, esse foi um primeiro problema para a gente. A gente vai ter que ver uma forma de lidar com essas pessoas e se a mulher ou se o suposto assediador estiver mentindo, a gente vai ter que mostrar para eles que a gente entende a mentira, mas até aquele momento, que dali para frente a gente teria que evoluir na verdade. E qual foi a estratégia que a gente traçou para esse caso? Número 1, analisar a credibilidade da denúncia. A gente sempre fala aqui que a gente faz a análise científica de conteúdo, são várias técnicas que a gente utiliza para ver se aquilo que a pessoa está dizendo tem indícios de veracidade. Indícios, tá? Porque em tudo que a gente trata nas nossas entrevistas, quer seja análise do comportamento verbal, análise do comportamento não verbal, a gente é muito crítico de não levar ferro e fogo. Porque quantas vezes eu já falei nos episódios aqui, existem situações que são apenas indícios e não representam de fato uma mentira. Mas a arte de fazer a entrevista é você ter uma boa técnica de entrevista e ter ferramentas para te apoiar na identificação do que a pessoa está falando, né, Sandra? É isso mesmo, Mário, porque em qualquer situação, principalmente nesse tema, por exemplo, o próprio tema já deixa constrangido, já deixa nervoso, é uma situação desconfortável estar ali. Então, muitas coisas podem confundir. Então, se você não tem aquele traquejo que vai ali na narrativa, nas entrelinhas e tudo mais, e você juntar tudo para poder obter informação,
e melhorar suas perguntas para você conseguir obter informação, porque não basta só identificar se é mentira ou verdade, e sim extrair a informação Não, o da que você pessoa. faz com isso, cara? Ah, legal, Ah, vi um sinal, acho que é mentira. E aí, o que você o faz que com você faz isso? com isso? Né? Se você vai ficar sem informação para resolver o caso, porque todo mundo estava com dúvida, até a gente lendo a denúncia, mas tá esquisito e tudo mais. Então, se pegar só essa parte de sinais e sem o contexto, sem você traduzir no seu comportamento para poder obter a verdade, realmente tem que usar muita tática. Acaba não servindo para nada, né? Você Não. só vê os sinais e não consegue traduzir para nada. Então, a gente fez a estratégia foi avaliar a credibilidade da denúncia, avaliar o relatório do próprio cliente das entrevistas que ele conduziu, porque era importante a gente saber o que eles obtiveram de informação e quais foram as dúvidas. Monitorar os 2 entrevistados. A gente sabia que monitorar os 2 entrevistados naquele momento, sem ter nenhuma isca e sem falar e sem mexer com eles de alguma forma, não ia trazer nenhuma informação, porque eles iam estar se protegendo, iam estar se preservando, isso seria natural. Mas quando a gente fala monitorar os entrevistados, a gente ia gerar alguma movimentação deles para tentar ver a comunicação entre eles e ia ter um momento certo para isso, que a gente vai falar mais à frente. E depois dessa fase do monitoramento, partir para a entrevista propriamente dita com os envolvidos. As entrevistas propriamente ditas com os envolvidos, na nossa mente, a gente ia partir primeiro para a entrevista com a denunciante. E por que com a denunciante? Porque a gente não poderia descartar a possibilidade daquilo ser uma invenção, daquilo ser uma mentira, de ser uma forma política de causar a demissão de um funcionário. Então, eu queria ter certeza, por meio de todas as fases que a gente utilizou da investigação, da análise da denúncia, do monitoramento, da análise do relatório do cliente e da entrevista com a denunciante, que aquilo de fato estava acontecendo, que aquilo era verdade, porque se eu conseguisse resolver o caso com aquela entrevista, eu não precisaria expor o denunciado. Se fosse uma denúncia que não representava a verdade, eu não precisaria expor o denunciado, que passar por uma entrevista como essa é uma coisa muito marcante para a carreira, para a vida da pessoa. Então, essas foram as etapas da nossa estratégia. Isso tudo no primeiro caso da Sandra, hein? Foi. Que legal, um caso maluco desse, né? Foi, num caso, assim, vamos lá tentar descobrir o que está acontecendo. Mas, assim, para mim, eu também estava muito nervosa, óbvio, né? Mas a gente disfarça. Não, e esse negócio do nervoso, galera, é muito legal falar. A Sandra falou, e a gente disfarça. E a gente disfarça de verdade. Porque mesmo eu fazendo muitas entrevistas, a Sandra fazendo muitas entrevistas na carreira dela até agora, eu sempre estou nervoso, eu já falei isso aqui várias vezes, eu sempre estou preocupado, eu sempre estou ansioso. Só que eu estou lá mostrando aquela posição de empatia, que é a nossa posição natural para as pessoas, de entendimento, mas o nervoso que eu estou lá dentro é que eu quero que aquela pessoa confie, acredite que a gente possa ser uma ferramenta de transformação dela para que ela tenha menos impacto na carreira dela por conta do ato de fraude ou do ato de assédio que ela cometeu. Afinal de contas, são pessoas, né, Mário, como a gente, e a gente tem que respeitar esse momento que é muito difícil para a pessoa admitir qualquer tipo de situação. É verdade. Então, o nervoso ali é de todo mundo. E basta fazer o simples exercício de pensar quando você era criança, adolescente ou jovem, ou até hoje, quando você faz uma merda, como admitir essa merda é difícil, né? Nossa, muito. É muito difícil. Puta, pisei na bola, fiz isso, aquilo. É horrível, né? Mas vamos lá. A análise da denúncia. O que a análise da denúncia trouxe? Ela trouxe credibilidade moderada. Ao mesmo tempo que existiam sentimentos e emoções que indicavam que a vítima ela não queria mais ficar próxima dele, não queria de fato trabalhar mais com ele, mas não havia nada com conotação sexual. Ele me pegou, me ameaçou, passou a mão, me forçou, isso, aquilo, falou uma palavra muito apelativa, mandou um vídeo, não tinha nada nesse sentido que mostrava, vamos dizer assim, o assédio na pior espécie, né, Sandra? Não tinha nada que indicasse ali um desconforto com a ação dele. O desconforto era em permanecer ao lado dele. Ao lado dele. E aí, quando a gente vê o desconforto, não é com a ação sexual, não é com o ato, não é com uma palavra, alguma coisa. Aí, quando você pensa, o desconforto é estar do lado dele. Pô, caramba, o que é isso, né? Você começa
eu estou desconfortável de estar do lado dele, mas não tem nenhum indicativo de questão sexual forte ali, não tem nada, né? E aí algumas frases chamaram a atenção que ela colocou. A única coisa que eu quero é não trabalhar mais perto dele. Quero que a situação seja resolvida da melhor forma para nós. Para nós. Ou seja, olha como ela se aproxima dele nessa situação, né, Sandra? O que, em geral, acontece quando tem alguma situação que a gente coloca que é na ação do denunciado nessas situações, o desejo de afastamento físico vem com um tom de repulsa. E, em geral, você sente raiva. É natural. Nojo, quer. Assim, não, eu vou permanecer na empresa, mas eu quero que ele seja demitido. Uma pessoa dessa não merece ficar aqui. Enfim, e essas coisas não estavam presentes até aquele momento. Vocês têm que fazer um simples exercício. Volta e meia aparece na TV relatos de mulheres que foram importunadas no trem, no metrô. Vejam as palavras, a forma como essas mulheres na televisão, com aquela mancha na cara e aquela voz distorcida, elas falam sobre a situação de importunação, o nojo, a raiva, a sensação e o sentimento que elas têm e passaram por conta da situação. E aqui não, a gente não estava encontrando isso até nesse momento, coisa nesse sentido. Aí uma outra fase, não quero que ele perca o emprego. Eu recorri à empresa, pois isso não precisa ser resolvido prejudicando ninguém. Então mostra que realmente ela, por um lado, ela quer resolver a situação, ela quer se afastar, mas ela não quer que cause nenhum tipo de impacto, de problema, de prejuízo para o Marcelo. Não é, Sandra? Isso chamou realmente bastante atenção e por isso que aí nesse momento é muito importante coletar essa percepção e o porquê disso com ela, antes de abordar o tema diretamente com ele. Com ele. Porque ele traz algumas situações que você já vai explicar agora no relato dele e na entrevista ali que podem aí até elucidar muita coisa. É bacana. E para você que está começando a assistir os episódios dos Dissimulados agora, muito em breve, teremos um novo desafio da dissimulação. E o novo desafio da dissimulação não será apenas um prêmio para o primeiro colocado, será um prêmio para o primeiro colocado, um para o segundo e um para o terceiro. Então você que participou e não ganhou, ou está ganancioso, quer participar de novo e ganhar, agora você tem 3 chances de ganhar. Então aproveite e participe do próximo desafio da dissimulação, que vai ser muito legal também. Então voltando aqui para o nosso caso. Depois a gente partiu para fazer a análise do relatório das entrevistas do cliente. O cliente conduziu entrevistas. Então a gente queria ver como é que foi o relatório, o que eles conseguiram apurar. Não houve, no relatório da vítima, da suposta vítima, da Mariana, não houve nenhuma informação que chamou muita atenção. Ela disse que já havia notificado a empresa, o seu superior, o RH, que não queria mais trabalhar com ele, mas até aquele momento nada tinha sido feito, nada tinha sido mudado. Quando a gente fala que não teve nada que chamou muito a atenção, é do ponto de vista com conotação sexual na entrevista. Mas quando você ouve que a pessoa pediu para o chefe para ser mudada de área ou se afastar, pediu para o RH, isso chama a atenção. Porque nenhuma das partes se envolveu ou procurou entender de fato o que estava acontecendo para uma funcionária que já estava há algum tempo na empresa pedir isso, né, Sandra? E não é normal a pessoa, de forma aleatória, pedir alguma coisa, aconteceu que estava incomodando. Então, eles poderiam ter se aprofundado e pelo menos questionado, ou questionado colegas, ou verificado qual era o tipo de desconforto. E aí é aquele ponto, a coisa mais difícil numa empresa é fazer gestão de pessoas. Nesse caso, o gestor não fez gestão nenhuma, porque ele não aprofundou para procurar entender o porquê que ela estava não querendo mais trabalhar com o Marcelo, porque a alegação dela para os entrevistadores do nosso cliente foi que ela não estava mais se dando bem com ele. E se dar bem com ele é muito vaga, é uma coisa muito ampla, né? Você pode imaginar diversas coisas, inclusive até o problema do assédio sexual. E pode ser alguma coisa em relação ao trabalho, que o gestor também teria que intervir nessa situação, teria que verificar aí. E, de repente, quando se trata de o que é normal, de sexo oposto, essa reclamação, aí teria que, sim, aprofundar mais. E aí,
a gente partiu para ver também o relatório do suposto assediador, do Marcelo. Tinha uma informação que era muito importante. Nesse relatório, o Marcelo falou que já tinha saído algumas vezes com ela, que tinha beijado ela, inclusive dentro da empresa e fora, mas que nunca tinha tido nenhum tipo de relação sexual e que ele sempre tratava muito bem ela. Aí, surgiu um fato novo. Surgiu uma coisa importante para o nosso caso, porque é uma denúncia de assédio sexual. Aí o suposto assediador, na entrevista que ele fez com o cliente, ele diz, olha, já saí algumas vezes com ela, inclusive já beijei ela na própria empresa e fora, e sempre tratei muito bem ela, nunca forcei a nada, a gente nunca teve nenhuma relação. E aí, o que a galera pensa? É assédio ou não é? Já saiu, já ficou? É isso que a gente começou a pensar também, o próprio cliente, né, Sandra? Isso também é muito comum. Fala assim, bom, também é comum aí, vamos dizer assim, o denunciado virar contra a vítima. Também é comum, é possível. Então, assim, ou ela me deu bola, ou eu entendi assim, a gente daí também teria que verificar qual é o entendimento dele. Também poderia ter acontecido e ele não queria mais, e ela tá tentando alguma coisa. Poderia ser isso também. E aí, com uma denúncia de assédio sexual, fala assim, é um coração partido, ela está muito, muito chateada e vai querer prejudicar dessa forma, mas de repente se arrependeu. Muitas coisas podem ter acontecido, não tem jeito, a gente teria que investigar. E aí vocês percebem quantas possibilidades uma denúncia de assédio sexual pode refletir na apuração. Uma delas foi o que a Sandra acabou de falar. De repente, pode ser um amor não correspondido. A pessoa fez uma denúncia dizendo que era assédio sexual porque não teve retorno da outra parte e aí falou, eu vou prejudicar essa pessoa ou vou me afastar dela de alguma forma, vou fazer alguma coisa para ela sofrer algum tipo de consequência. Então, a gente sempre tem que olhar também os dois lados, os dois extremos, né? De fato aconteceu ou de fato não aconteceu e é um movimento político para prejudicar alguém por conta de uma falta de correspondência afetiva, né? Exatamente. E aí foi a parte que a gente decidiu ir para o monitoramento dos dois funcionários, monitoramento online da estação de trabalho deles. E aí é aquele ponto que eu falei no início. A gente imaginava que se fizesse o monitoramento por si só e não gerasse nenhum tipo de movimentação, não jogasse nenhum tipo de isca, isso não ia trazer informação importante para a gente, porque como eles já haviam sido entrevistados, a tendência era eles ficarem quietos, não se comunicarem e se preservarem, porque eles poderiam imaginar que a empresa ainda estava investigando. Então, com o início do nosso monitoramento, a gente obrigatoriamente teve que antecipar o anúncio das entrevistas para eles, para justamente ver se eles se comunicavam. Geralmente, você faz o anúncio da entrevista, é importante você comunicar que as pessoas vão passar por entrevista. Existem algumas situações que você não vai comunicar, e vai pegar a pessoa no mesmo dia, na hora que ela está na empresa, vai de alguma forma montar uma estratégia para o dia que você for, aquele funcionário vai estar na empresa, mas aí por conta de uma questão muito séria de confidencialidade ou uma questão muito séria de efeito surpresa, que em poucos casos a gente acredita que é efetivo, mas existem situações que a gente não avisa e tenta pegar de sopetão. Mas via de regra, a gente avisa com 1 dia, 2 dias, porque isso faz parte de um processo transparente, isso faz parte de um processo de respeito, e isso ajuda em demandas judiciais, ou seja, a pessoa foi avisada com 2 dias de antecedência que ia passar por um processo de levantamento de informações, a empresa não está escondendo nada, a empresa está sendo transparente. E nesse caso a gente fez isso, só que a gente não avisou com 2 dias, a gente avisou com 4 dias que ia ter um processo de levantamento de informações. Então, a área de compliance dessa grande transportadora enviou um e-mail para cada um, para a vítima e para o suposto assediador, dizendo que tinha sido contratada uma consultoria para fazer um processo de levantamento de informações sobre o incidente, sobre o relato trazido que envolvia o nome das 2 pessoas. Aí beleza, ficamos atentos, Decão instalou o monitoramento e ficou lá vigiando 24 horas por dia para ver o que saía disso. E aí saiu uma coisa muito bacana, que eu vou ler para vocês agora. Foi encontrada uma mensagem no chat do Teams corporativo, e dizia o seguinte: oi, você recebeu o convite para uma entrevista de uma tal de S2? De uma tal de S2, hein?
Imagina esse tal de S2, com certeza eles pesquisaram tudo, Lógico. olharam, viram o que a S2 faz, tal, aí viram assédio, fraude, teste de integridade, investigação. No mínimo, eles começaram a surtar e ter ataques noturnos e não conseguia dormir por conta que tem uma empresa de investigação, que normalmente é isso que as pessoas pensam, né? Eles enviesam de uma forma tão pejorativa e tão ruim que acha que os caras da investigação são como é que é? O abominável monstro das neves, essas coisas. E nada disso. Vocês sabem que não é nada disso. Aí, para uma entrevista com uma tal de S2, recebi sim. Aí o Marcelo disse: a gente poderia ter resolvido isso e ficado juntos, né? Olha só, poderia ter resolvido isso e ficado... Pô, eu queria ficar com você, né? Aí a Mariana disse: não dá mais para resolver isso. Sua mulher é louca. Olha só, a pior coisa que você tem para falar para uma mulher é isso. Ainda bem que ela estava falando para ele e não para a mulher do Marcelo. Porque se ela falasse isso para a mulher do Marcelo, ela é capaz de ter um crime passional, alguma coisa ali. Sua mulher é louca e você foi burro. E você foi burro. Deixou ela ver tudo. Agora temos que nos afastar. Chega. Aí você já começa a concretizar aquela hipótese que o Marcelo disse. Que ele já tinha ficado com ela algumas vezes, que ele tinha beijado ela algumas vezes e que, de fato, houve um tico-tico no fubá, vamos dizer assim. Um relacionamento. Teve alguma coisa lá. Ou seja, a versão do Marcelo estava uma versão um pouco mais crível da entrevista que ele deu para o cliente. E a gente já podia começar a acreditar na hipótese do beijo realmente ter existido, como o Marcelo disse, né, Sandra? É isso mesmo. Aí precisava também verificar aí qual era o posicionamento. Ela também estava falando que existe essa possibilidade. Enquanto ela está falando que não queria, ele, de repente, pode ter insistido. E isso também configura assédio. O problema é a insistência. A gente estava querendo entender, né? Essa questão da insistência. E aí a gente foi para a entrevista com a vítima. O que a gente queria entender na entrevista com a vítima? Primeiro, apesar do Marcelo já ter falado na entrevista com o cliente, apesar da gente ter visto essa mensagem no Teams, a gente queria ouvir da boca dela se realmente eles se relacionaram, tinha algum tipo de envolvimento. Vamos lembrar, o fato de ter tido envolvimento, ter tido relacionamento, não necessariamente isenta uma situação de assédio sexual. Então, a gente tinha que ter certeza para que caminho foi essa história. Então, primeiro eu tenho que confirmar. Teve relacionamento? Depois, eu queria confirmar a razão para... Porra, teve relacionamento? Então, qual é o motivo da denúncia? Por que a denúncia? E o terceiro ponto, o que mudou? Tinha relacionamento? Por que teve a denúncia? E o que mudou? O que mudou que pode ter influenciado para ter essa denúncia? O que teve na relação entre eles? Teve alguma quebra de confiança? Teve algum agente externo? Teve algum elemento que acabou fazendo que aquilo tudo mudasse? Alguém descobriu alguma coisa? Alguém foi pego em flagrante? A gente precisava saber. E aí partimos para a entrevista, né, Sandra? É isso aí. Foi, então, a minha primeira. A primeira a gente nunca esquece, né? Nunca esquece, nunca esquece. Olha, esquece. Eu acho que eu já esqueci a minha. Mentira. Mentira, hein? Mentira. Mas aí a gente partiu para a conversa com a Mariana e que, no começo, estava detalhando a mesma coisa que ela tinha colocado, como esperado, né, Mário? O que ela tinha colocado para o cliente. E aí, a gente começou a entrevista da maneira tradicional, sem mudar nada, seguindo sempre o nosso roteiro, que é para acolher a pessoa, fazer o balizamento, entender o que ela dá mais importância na vida dela pessoal, profissional, a satisfação com a empresa, o relacionamento com os colegas de trabalho. E aí o que ela começou a trazer para a gente é que ela tinha um ótimo relacionamento com o Marcelo, que eram amigos muito próximos, uma relação muito próxima, de elogios mútuos. Que tipo de elogio? Nossa, do perfume, né, Sandra? Olha, o seu perfume, da roupa, né? Mudou de perfume, ou elogiava alguma peça de roupa nova, e também trazia aquele chocolatinho, deixava na mesa, depois do almoço. Então, tinha uma relação amigável. Era aquela coisa de massagear o ego um do outro, né? E era recíproco, era das duas partes. Das duas partes. Quando ela via ele bonito, diferente, ela falava, né? Ela disse. Quando ele a via diferente, quando ele a via mais bonita, arrumada, ela disse que ele também falava para ela. E aí você fica pensando, tá bom, pô, e aí, legal.
ótima relação, amigos muito próximos, elogios recíprocos. E aí, o que está acontecendo nessa história? O que aconteceu para tudo isso, esse castelo de princesa cair e virar para um assédio sexual, né? Até então a gente não sabia. Uma outra coisa, eles eram confidentes dos relacionamentos, né? Questões pessoais, as brigas, os problemas do Marcelo, que era casado, as incertezas sobre o casamento dela, se ela deveria realmente casar ou não, quando que deveria casar. Coisas que você fala que são de pessoas amigas mesmo, né, Sandra? É normal, até a gente conversa sobre isso, e é natural, é um desabafo, onde você está fora de casa para conversar mais livremente. E o que é engraçado, Mário, é que ela expressava carinho no olhar enquanto estava relatando isso, não raiva. E isso é importante. O que a Sandra acaba de falar é que em nenhum momento a gente identificou alguma expressão facial ou alguma microexpressão de raiva, de Qualquer coisa nojo, negativa. de qualquer coisa negativa com relação à pessoa dele, né? Não, ela falava de uma forma carinhosa. Quando ela falava que ele deixava o bombonzinho lá, vinha aquele pouco de sorriso. Então a gente percebe que não era alguma coisa assim muito traumática. E ainda assim a gente precisava entender a questão do assédio que ela colocou na denúncia, porque isso é uma acusação muito grave. Mas daqui a pouco, essas expressões que eram de alegria, que não tinham nenhuma conotação de nojo, de raiva, de medo, elas vão mudar. Vai aparecer um fato, vai surgir uma pessoa em que foi muito sinistro a mudança que a gente percebeu na nossa entrevistada na hora que ela estava relatando, né, Sandra? É isso Mas nós aí. vamos, deixa pendurado aí que nós vamos falar já. Aí ela disse que eles faziam hora extra juntos, aí na hora, quando ficavam até mais tarde, jantavam juntos, saíam para jantar juntos, ou às vezes jantavam no refeitório da própria empresa. Ele nunca ameaçou, alguma vez ele forçou. A gente perguntou, alguma vez você foi forçada por ele para sair? Alguma vez ele fez um convite com conotação sexual para você que te constrangeu, que te expôs? Alguma vez ele enviou por WhatsApp ou por qualquer outro tipo de meio de comunicação um vídeo com conotação sexual, uma foto íntima? Nada disso, nada disso. Ela falou. E aí a gente começou a pensar em algumas perguntas chaves, algumas estratégias para obter de fato a verdade. Então, o primeiro ponto a primeira pergunta que a gente fez, você já teve algum contato mais íntimo com ele? E aí ela respondeu da seguinte forma, o que você quer dizer com contato mais íntimo? Todo mundo sabe o que é entre homem e mulher, o que é um contato mais íntimo, né, Sandra? Exatamente. Ela entendeu a pergunta, mas esse tipo de comportamento repetindo a pergunta é para ganhar tempo. Falar assim, bom, eles estão chegando lá. Para ganhar tempo para poder responder. Mas não vamos ser tão caxias, não vamos ser tão rígidos. Pode ser que se você estiver entrevistando uma pessoa com um nível educacional um pouco mais baixo, que não teve acesso ao ensino, que não teve uma estrutura, pode ser que tenha algumas pessoas que não saibam de fato o que é um contato mais íntimo. Só que no caso dela, nesse caso, não era essa situação. Não, ela é era uma compatível. pessoa com um nível educacional muito legal, ela tinha formação superior, tinha um histórico profissional que passou por várias empresas, então ela sabia de fato o que era um contato mais íntimo entre homem e mulher. Só que aí ela usou a estratégia de devolver a pergunta para ver se ela se livrava de dar aquela resposta ou se a gente dava mais informação para ela. Geralmente você não pode dar mais informação, você tem que evitar responder a pergunta do entrevistado, porque aí se você responde a pergunta do entrevistado, você inverte a forma de comunicação, que numa entrevista, no primeiro momento, a forma de comunicação é o entrevistador fazendo perguntas e o entrevistado respondendo as perguntas. Na segunda fase da entrevista, essa relação se inverte, depois que você declara a culpa ou que você declara não sinceridade, que você faz todo um discurso para conseguir admissão, aí depois se inverte porque é a pessoa que fala mais do que você. Mas nessa fase não. Nessa fase, eu faço as perguntas, a pessoa responde. Eu não preciso dizer, olha, eu faço as perguntas, você responde. Se ela me responde com uma pergunta, eu jogo uma outra pergunta em cima dessa e ela tem agora 2 abacaxis para resolver, para responder para mim. Só que nesse caso, a gente não usou isso. Nesse caso, a gente deu um pouco mais de informação, que eu lembro até hoje. Ela perguntou, o que você quer dizer com contato mais íntimo, Mário? Eu falei, um abraço mais demorado, sim, sabe aquele abraço, um beijo no rosto, né? Aí ela
Claro, Mário, somos amigos mesmo. Ou seja, essa cutucadinha trouxe mais uma questão afetiva, só que ela ainda direcionou para a questão de amigos, né, Sandra? Isso ela queria deixar bem evidente que era essa relação e que agora que eles não estavam se entendendo muito bem e por isso que ela queria o afastamento. E além disso, Mariana, alguma coisa mais de carinho, não de amigo, mas de homem e mulher mesmo, porque aí agora você foi afunilando. Ela falou de amigo, mas além, mais do que isso, alguma coisa de homem e mulher? Nunca, Mário. Nunca, 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 nunca. E aí vem uma questão que é, de novo, a gente sempre reforça que você não pode tomar uma decisão baseada em uma única resposta, numa única expressão. Mas ela usou uma negação abrangente que tem uma ênfase necessária por repetição. Nunca, Mário, nunca, nunca, nunca. Geralmente, esse tipo de negação abrangente, ele está mais relacionado a discursos dissimulados. Geralmente. Por quê? Porque isso não é 100%. Eu já peguei pessoas que responderam o nunca de maneira repetida, ao invés de dizer um não, de trazer uma negação tradicional, estavam falando a verdade. Mas, via de regra, quando você olha nos depoimentos ali na polícia, quando você olha nos depoimentos dos políticos, dos bandidos, dos assassinos, você sempre vai ver o nunca ali muito forte para ele negar alguma coisa. E muito menos a palavra não, que é a negação tradicional. Aí ela disse, nunca, Mário, nunca, nunca, nunca. Ele é casado e eu sou noiva. E aí ela tenta trazer uma qualificação que não é um impeditivo. Ser casado e ser noiva impede de um homem uma mulher, ou de um homem, uma mulher ter relacionamento afetivo, ter um relacionamento extraconjugal paralelo, Sandra? Não, que eu saiba, não. Isso daí não é impeditivo nenhum, senão não teria tanto divórcio assim. Se não teria tanto divórcio, né? Por causa de adultério, imagina. E aí a gente foi construindo a entrevista com esses pequenas pedrinhas para montar a nossa abordagem que viria a seguir. E aí veio uma outra pergunta, olha só que interessante. E você, já sentiu interesse por ele? Sentiu interesse por ele? Mário, se eu sentisse alguma coisa por ele, eu não teria feito uma denúncia. Novamente, ela tenta trazer uma explicação lógica pelo fato de ter feito a denúncia. Essa explicação lógica não traz senso para a verdade. Ela, Mário, se eu sentisse alguma coisa por ele, eu não teria feito uma denúncia. Isso não é um depoimento condizente com a verdade. Aí tem uma que todo mundo vai dar risada agora. Você acha ele bonito? Ela respondeu, ele não é feio. E aí, Sandra, você que está ouvindo, quando eu faço uma pergunta para você, você acha ele bonito? O bonito só tem duas respostas, né? Sim ou não, ou alguma coisa muito parecida com sim ou não. Mas ela respondeu, ele não é feio. E aí, Sandra? Ela não respondeu a pergunta. Ela não respondeu, né? Porque não, ela respondeu. Ela ia se comprometer se ela respondesse, de fato. Na verdade, ela respondeu, né? Eu acho. Ela, não é feio. Se não é feio, é bonito para ela. Mas ela colocou não, né? Ela colocou não na frente. Então, na cabeça dela, no cognitivo dela, ela respondeu que não. Meu Deus do céu. Cada uma, né? E aí a Sandra fez a sábia pergunta. Mas então, por que você fez a denúncia? E aí ela respondeu, porque eu não quero mais trabalhar com ele. Não quero mais ficar do lado dele. Não quero ter mais nenhum tipo de envolvimento com ele. Mas assédio sexual? Por quê? Não, porque ele me incomoda. Agora está me incomodando, eu não quero mais. Beleza. A gente ainda não tinha conseguido acessar ela como a gente deveria. A gente fez um intervalo da primeira parte da entrevista, que é para justamente a gente poder oxigenar a nossa mente e ver qual caminho a gente teria que seguir para poder, de fato, entender do porquê da denúncia. Que relacionamento, na nossa visão, eles já tinham tido. A gente sabia que eles tiveram um relacionamento, que ficaram, que beijaram, isso não era dúvida. Agora é por que mudou para ter uma denúncia. Isso era o ponto mais importante para a gente. A gente fez esse intervalo e aí a gente retornou para a sala de entrevista. E nesse momento é o momento que você tem dois caminhos, 2, 3, 4 caminhos, que você vai fazer uma declaração de não sinceridade para a pessoa, uma declaração de não transparência. Você pode fazer uma declaração de culpa direta, declaração direta de culpa. Você pode fazer uma declaração de acusação participatória e tem mais algumas outras que você pode usar. Você pode fazer o uso estratégico de uma evidência para isso
a gente até tinha, mas na nossa metodologia a gente evita ao máximo, mas ao máximo, mostrar uma prova, uma evidência, porque a gente acha que está facilitando e entregando de mão beijada algo que você conseguiu com muita dificuldade, na maioria das vezes, para a pessoa acabar aceitando e, de repente, confessando só aquilo que você mostrou e deixando de confessar o resto. Então, você tem algumas possibilidades. E a que a gente escolheu foi a declaração de não sinceridade. E aí, nesse momento, nessa declaração, a gente tinha que tomar uma decisão. Era Mário fazer essa declaração para uma mulher ou a Sandra fazer essa declaração para uma mulher. A Sandra fazendo essa declaração para uma mulher poderia ter algumas dificuldades. Dificuldades em que sentido? Se a denúncia de assédio sexual é uma denúncia falsa, uma denúncia mentirosa, a entrevistada ela teria muito mais dificuldade de assumir que fez essa denúncia para prejudicar um homem, porque ela teria um medo absurdo do julgamento da Sandra. Ou seja, o que essa mulher vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou uma pilantra, que eu sou a pior pessoa do mundo porque eu fiz uma denúncia falsa para prejudicar um homem, para prejudicar uma pessoa. Então, o medo do julgamento e de ter vergonha de uma pessoa do mesmo sexo, de contar algo para uma pessoa do mesmo sexo seria muito maior do que o medo do julgamento para um homem. Tudo bem, era uma denúncia falsa que foi para cima de um homem, mas ela teria menos vergonha de contar isso para mim do que para a Sandra. Então a gente decidiu eu fazer a declaração de não transparência, de não sinceridade. Só que aí ia ter um momento que a Sandra ia entrar, que foi um momento crucial para a gente obter a admissão. E aí fizemos a declaração. A declaração, olha, a gente ficou aqui, pedimos para ela para retornar para a sala, sentamos nas cadeiras, a gente pediu esse intervalo para justamente a gente dar uma oxigenada, dar uma olhada mais em algumas informações, umas evidências, e também para você beber uma água, ir ao banheiro, dar uma relaxada para não ficar tão desgastante. E a gente não tem dúvida que em muitos momentos você falou a verdade em tudo aqui para a gente. Você falou o quanto você tem admiração, carinho, como era muito positivo a relação que vocês tinham de respeito. Você falou que em nenhum momento ele avançou algum sinal ou ameaçou você, constrangeu, ou, por exemplo, tentou, passou do limite, né? Enviou alguma mensagem, algum vídeo, alguma coisa com conotação sexual. E isso a gente ficou muito satisfeito com a tua atitude, porque de fato representa a verdade por tudo que a gente viu, por tudo que a gente levantou de informação. De fato, vocês eram pessoas muito próximas e até mesmo íntimas. Mas teve alguns pontos que você não falou a verdade sobre tudo, e a gente tem certeza disso. A gente já sabe de tudo o que aconteceu. Só que quando você não fala a verdade sobre tudo, traz uma dúvida sobre, de fato, o motivo dessa denúncia. Porque até agora a gente não conseguiu entender o motivo dela. Se o motivo é por, de fato, uma questão legítima de algo que está te incomodando, algo que está te prejudicando, algo que está trazendo um desconforto enorme para você, ou é um motivo, vamos dizer assim, afetivo, que você não foi correspondida, que o Marcelo não quer mais ficar com você, alguma coisa nesse sentido. Isso a gente não sabe. Isso a gente não sabe. O que a gente tem certeza é que você está omitindo alguma coisa. Eu nem imagino ainda o que você está omitindo, mas alguma coisa você está. Ficou muito claro nos sinais. E a gente precisa evoluir na sinceridade. E aí a gente entrou todo aquele discurso de mostrar que a gente não está julgando a relação homem e mulher do ponto de vista do relacionamento, né? Dela ser noiva e ele ser casado, né, Sandra? Isso pra gente não interfere. Pouco importa. Não, a gente não vai interferir. E também, se não fosse, não ia mudar a situação. A gente não faz julgamento. A gente não faz julgamento de situações externas. E sim, a gente quer entender o que aconteceu nesse relacionamento, para poder entender, de repente, ela já tinha afirmado que ele não foi desrespeitoso, então a gente estava com essa dúvida, o que mudou? E aí, esse era o ponto. O que mudou? O que a gente precisava entender era o que mudou na relação entre eles. E a gente entrou naquela abordagem, olha, Mariana, onde tem homem, tem mulher, sai namoro, paquera, casamento. A gente sabia que vocês eram pessoas muito próximas. Isso acaba acontecendo nas organizações. Muitas vezes
as pessoas têm problemas emocionais, afetivos em casa e trazem para a empresa e compartilham com os colegas, e esses colegas acabam sendo confidentes. Aí a Sandra, então, nós estamos errados quando o Mário está falando isso? Não, não está. Realmente, Sim, né? é a parte é o tempo que passa, é a maior parte do tempo do dia daquela pessoa que passa ali, de repente, com algum colega. E a gente entende que se, de repente, chega num momento de uma briga em casa ou numa briga com o noivo, e chega e dá aquele carinho, aquela tensão ali que a pessoa está se sentindo na falta, na falha, acaba acontecendo. É. E isso é natural. E era essa possibilidade que a gente estava de fato acreditando que aconteceu. Era aquilo que aconteceu. E aí a gente falou, a gente viu todo o carinho que existia entre vocês dois. A gente não tem dúvida que vocês se gostavam mesmo, né? A gente não vai dizer que se gostava como marido e mulher ainda, mas a gente sabia que tinha envolvimento afetivo de carinho. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, e não tem problema nenhum em você me responder a verdade, porque eu já sei qual é a verdade, mas a gente precisa ouvir de você para justamente a gente poder falar que você não deixou de falar nada, que você foi sincera e poder resolver a situação. E aí a gente perguntou, em algum momento você deu um beijo para ele, de repente aquele beijinho no canto da boca ali, sem querer, quando encontrou ele de manhã cedo, ou quando estava indo embora? Ela respondeu, não, Mário, de jeito nenhum. Se eu falar que beijei ele, como vocês vão acreditar na minha denúncia? E aí é o bingo. Aí é o bingo. Porque eu cheguei para ela e falei, ó, aí você chegou no ponto que a gente queria. O fato, né, Sandra, de você ter beijado ele não invalida uma denúncia de assédio sexual. Não invalida essa denúncia de assédio sexual. Até aquele momento a gente sabia que eles tinham tido alguns envolvimentos, alguns beijos, alguns encontros, tanto pela versão do Marcelo, tanto pelas respostas que a gente viu dela, tanto pelas mensagens do Teams que a gente viu, mas ainda a gente não tinha ouvido isso da boca dela. E a gente estava querendo buscar isso. E aí eu falei, isso não invalida a sua denúncia, isso não invalida uma possível situação de assédio sexual, o fato de você já ter beijado ele uma, duas ou algumas vezes. E aí você percebia que quando a gente falou isso, a Cassandra acabou de fazer, assim, ó, sabe aquele alívio, ou seja, nós estamos seguindo no caminho certo e ela está começando a entrar na admissão, né, Sandra? Aí é o sinal, vamos continuar por ali, mas ainda faltava entender. Ela falava, eu não quero mais nada. Percebia-se que ele ainda tentava, fala assim, a gente poderia ter resolvido isso e ficado junto. E ela fala assim, você foi burro. E aí ainda a gente estava sem resposta para isso. E aí continuava batendo nessa tecla, a gente, cara, mas o que a gente vai perguntar para essa menina? O que a gente vai perguntar? Aí a gente falou, mas a gente tá mentindo quando a gente diz que vocês eram próximos, que vocês ficaram algumas vezes, que vocês beijaram? A gente sabe que se beijou, né? Aí aquele silêncio, né? E ficamos olhando para a cara dela, aquele silêncio. A Sandra entra de novo, dizendo, olha, isso, eu sei que você tá com vergonha, né? Aquele lance que você falou de marido e mulher, normal, noivo e noiva. A gente não está aqui para julgar valor e moral de ninguém, o que a gente precisa entender. E aí, não deixar que a gente se cometa alguma injustiça por falta de informação, vamos avaliar e dar a cada um aquilo que se deve. E poder entender isso é muito importante nessa hora. Porque o maior problema que a gente estava tentando mostrar para ela é a empresa tomar uma decisão equivocada baseado numa história que não tinha toda a verdade. Exato. Isso é cometer uma injustiça. E aí a Mariana começou a chorar e contar toda essa situação, do problema que ela estava tendo com o noivo, sobre a questão de casar ou não casar, dúvidas. Começou a falar que o próprio Marcelo também estava com um problema em casa, com a esposa dele, né? E encontraram um ombro amigo, que esse ombro amigo foi um ombro amigo, muito ombro amigo, que acabaram se relacionando, mas que ela não queria mais nada com ele. E a gente falou, mas tá bom. Você tá com dúvida se vai ficar, não vai, se vai casar ou não vai com o seu noivo. Ele tá com problema com a mulher, não sei o quê. Encontrou um ombro amigo, ficaram. E por que não quer mais nada? Que foi isso que a gente perguntou. Por que você não quer mais nada? Vocês não pensaram em ficar junto, abrir o jogo, né, pros dois ali, né? Seria uma opção. Seria uma opção, pô. Os dois estão bem,
né? Estão com problemas. Por que não... E aí ela falou, eu até pensei, mas eu amo meu noivo. Aí falei, ih, caramba, retrocedemos de novo, né? Voltou um ponto atrás, né? E aí a gente fala, Juliana, mas a gente ainda não entende a questão da denúncia por assédio sexual. Aqui você, em nenhum momento, você falou que ele te forçou, que ele obrigou, que ele mandou uma mensagem com conotação sexual, mandou um vídeo. Até agora, nada. Você sempre falou que ele te tratou muito bem e você também sempre tratou ele muito bem. Por que que você está pedindo para se afastar dele? O que aconteceu? O que aconteceu para você fazer isso? E aí ela começa a chorar de vez, desabar. E aí conta a história, Sandra, o que aconteceu? O que aconteceu é que o que o Marcelo foi burro. Foi de largar o celular ali e ver a troca de mensagem, a mulher ver a troca de mensagem. Já não estava bom o relacionamento. A esposa dele também trabalhava nessa transportadora. Enfim, sabia mais ou menos a rotina Numa área completamente distinta. Uma área completamente mas distinta. Mas tinha um bom tino de investigação. Então, mas ela sabia mais ou menos o horário de entrada, o horário de saída, onde conhecia, né, visualmente a Mariana, sabia mais ou menos quem que era. E um belo dia o Marcelo chegou e falou, olha, quero me separar, tô apaixonado por outra pessoa. Isso. E aí juntou, o que a esposa dele fez? Seguiu a Mariana até o metrô. E fez um maior barraco lá. E Olha ameaçou só. a menina. E ali começou a quase avançar nela para querer bater e tudo mais. E aí ela falou assim, não, para mim, então, chega disso. Chega disso. E daí não teria sentido aí continuar com o relacionamento. E aí, uma coisa importante, que assim, isso tudo começou a ter esse problema, porque a questão do descuido do Marcelo. E teve que confessar. E o Marcelo pedia a separação, dizendo que estava apaixonado por uma outra mulher que trabalhava na empresa. Aí nisso, a investigadora esposa real do Marcelo fez o trabalho dela, né? O Marcelo contou isso para a própria Mariana. A Mariana falou, não, cara, não se separa, você tem sua família, né, Sandra? Você tem era filho ou filha, não lembro. Você tem sua filha, você não pode destruir seu lar, eu tenho meu noivo, a gente ficou junto, a gente se gosta, mas isso a gente não pode seguir em frente e tudo. Ele falou, não, mas eu já me separei e já saí de casa, e aí ela ficou desesperada. E foi aí que apareceu, num belo dia, a mulher do Marcelo foi atrás da Mariana, encontrou ela numa estação e fez aquele banzé todo, ameaçando, como a Sandra acabou de dizer. E esse fato foi um fato muito forte para a própria Mariana, porque como o Marcelo estava perdidamente apaixonado, ele continuava insistindo em querer ficar com ela. E insistindo de maneira... seguindo o manual do galanteador. Ou seja, ele continuava falando que ela era bonita, enviava flores, pedindo para ela, e ela, não, cara, não dá mais, não queremos mais, aconteceu isso, a sua esposa já me barrou na estação, eu não quero mais passar por isso. Ela já tinha pedido, antes mesmo da esposa encontrar ela na estação, ela já tinha pedido para o chefe dela, já tinha pedido para RH, e aí quando isso aconteceu, da esposa ir atrás dela, foi a gota d'água. Ela falou, a única forma de eu chamar a atenção da empresa é fazendo uma denúncia de assédio sexual. E aí? É assédio sexual ou não é assédio sexual? Você deve estar pensando, porra, Mário, mas eles ficavam, se beijavam, eles eram confidentes, trocavam galanteios, presentes, isso, aquilo. Isso não é assédio, foi consensual, foi permitido entre ambas as partes. É assédio. Porque independentemente de quantas vezes você saiu com uma pessoa, se foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, a partir daquele momento que aquela pessoa seja mais amiga ou próxima de você, ela diga, não quero mais, vamos parar, você tem que parar. Se você continuar insistindo, mesmo de maneira galanteadora, mesmo de maneira respeitosa, seguindo o manual do romântico, do galanteador, você vai estar cometendo assédio. E foi isso a constatação do caso, né, Sandra? Foi isso mesmo. Aí
não tem como negar que ele, inclusive, ele até naquela mensagem deixou isso claro. A gente poderia ter resolvido ficando junto. Então, ele insinuava a todo momento que ainda queria ficar com ela. Mesmo ela falou assim: não, eu vou ficar com meu noivo, já me decidi, não quero confusão, você tem sua família, e eu, pelo menos, vou seguir a minha vida com meu noivo. E aí vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com Mariana e o que aconteceu com Marcelo. Mariana, ela recebeu uma advertência verbal por não ter falado a verdade por completo desde o início. Foi uma advertência verbal, não foi nada formalizado, porque essa empresa ela tinha um canal de denúncia muito forte. E eles falavam que denúncias que não representassem a verdade em sua totalidade poderiam sofrer consequências disciplinares. E no caso dela, não representou toda a verdade, ela não trouxe todo o contexto que deveria ter trazido. Mas foi uma forma educativa, não foi visto pela organização ou visto por ela como uma punição, mas foi uma chamadinha de atenção para que, se ela passasse por alguma situação ou percebesse algum colega passando por isso, que ela orientasse a pessoa a contar a verdade por completo no canal. E também o Marcelo ele não foi demitido, porque muita gente, assédio sexual tem que ser demitido. E a gente pensa nisso, né? Assédio sexual tem que ser demitido com justa causa, o cara tem que se prejudicar, a empresa levou em consideração Ele estava apaixonado. que o cara estava apaixonado. O cara acabou o casamento dele, né? Falou a verdade para a esposa, né? Confessou para a esposa, olha, estou apaixonado, vou sair de casa, quero me separar. E ele estava cego, o cara estava apaixonado. Então ele não foi demitido com justa causa, ele sofreu uma advertência formal da empresa por conta e até maluco, né? Por conta de não ter percebido que estava cego e por estar cego estava cometendo assédio sexual. Então ele foi advertido pela empresa. A empresa trocou ambos de áreas, né? Áreas completamente distintas, né? E depois o Marcelo teve que lidar com isso com a esposa dele, que é esse ponto a gente não sabe, né, Sandra? Aí depois que a gente sai da sala, aí a gente não sabe o que acontece. Mas fica com aquela curiosidade, né? Até onde a gente sabe, nem a esposa, nem Marcelo, nem Mariana foram demitidos, continuaram na empresa. Se Mariana e a esposa do Marcelo tentaram se pegar, se bater, isso a gente não sabe, ninguém nos informou. Não. Mas a gente ficou com medo disso depois, né? A gente ficou com medo disso depois, mas enfim. Primeiro caso da Sandra encerrado e primeiro caso com confissão, hein, Sandra? Com confissão, já comecei muito bem. Muito bom. Galera, obrigado para quem está acompanhando. Quem acompanhou hoje pela primeira vez, continue acompanhando, que são casos nesse sentido. Esse foi um caso de assédio sexual, mas tem casos de fraude, casos muito mirabolantes também, que vocês vão adorar. Sigam a gente no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Clique, compartilhe, todas aquelas coisas para dar notoriedade para um projeto que é tão bacana, que mostra a vida como ela é dentro das organizações. Não é só o político, não é só o policial que comete fraude, comete atos de desonestidade. Você que vai para sua empresa, você também pode cometer um ato. E sem perceber até a gente. E sem perceber até a gente. Valeu, Sandra. Parabéns. Valeu. Obrigada.